Então, a gente vai falar das abordagens das vias aéreas, de uma maneira geral. As vias aéreas é a parte que, pelo menos, é a parte que eu mais estudo da anestesia. Não é à toa que grande parte das complicações e das intercorrências que a gente tem atualmente durante a anestesia é relacionado à abordagem das vias aéreas. Uma má abordagem das vias aéreas pode ter um desfecho muito prejudicado, um desfecho muito ruim e um desfecho agudo, né? Um desfecho que a gente paga à vista. A má abordagem da via aérea mata o paciente muito rápido, diferente de outras complicações que podem trazer consequências mais tardias. Na nossa abordagem da via aérea, a gente sempre vai começar pela nossa anamnese, na nossa avaliação pré-anestésica. A gente tem que sempre prestar atenção em alguns sinais, alguns fatores que vão predispor a uma abordagem difícil ou uma possível via aérea difícil. Então, paciente que tem história de ronco ou história de apneia do sono, ele provavelmente a gente vai ter dificuldade na ventilação desse paciente. Um paciente que já tem obstrução durante o sono fisiológico, provavelmente durante uma sedação ou uma anestesia, ele vai ter uma dificuldade maior para respirar. Pacientes que apresentem dispneia ou disfagia. Pacientes que têm história de trauma na região do pescoço. Cirurgia ou radioterapia prévia também na região do pescoço. E o mais importante de todo o relato do paciente é um relato de dificuldade de intubação no passado. A gente sabe que, por passar dos anos, quanto mais idoso o paciente é, mais difícil é a abordagem da via aérea dele. Então, se no passado já houve uma dificuldade de intubação ou uma dificuldade de ventilação que o paciente nos conta, isso sempre tem que ser levado em consideração. Avaliação objetiva das vias aéreas. É aquela história que eu brinco sempre. Nós, anestesistas, somos treinados a olhar para o paciente e já identificar alguns sinais que podem nos trazer dificuldade. Então, muitas vezes a gente até está andando na rua, vê uma pessoa na rua e já pensa, puta, esse cara pode ser difícil de intubar. E isso é um reflexo normal do nosso treinamento. A gente já tem que se antecipar e ver as coisas antes delas acontecerem. Então, pacientes com dentes incisivos centrais grandes, trauma na face, retrognatismo ou distância interincisivos menor do que 3 centímetros, o paciente que não abre bem a boca, são pacientes que possivelmente vão trazer dificuldades para a gente. Distância tiriomento menor do que 6 centímetros ou distância externomento menor do que 12,5, mobilidade cervical prejudicada, seja pela presença de um colar cervical, ou seja, por que seja um paciente diabético mais tardio, que já tem uma abordagem dessa via aérea. E aqueles que são classificados como Mallampati 3 e 4. Macroglossia, obesidade, as malformações como o lábio leporino, palato fendido são importantes, e os pacientes sindrômicos, principalmente mais na população pediátrica, né? A síndrome de Down, Pierre-Robin, Aper, Tanner, Marfan, são todas síndromes que trazem algum tipo de dificuldade anatômica da via aérea. Então, só para ilustrar, restrição de crescimento intrauterino, pacientes extremamente retrognatas, que normalmente nascem com o palato fendido, que é por onde eles conseguem respirar. São pacientes extremamente difíceis de intubar, que a gente acaba encontrando aí na nossa rotina. E, finalmente, o Mallampati. Classificação de Mallampati é um trabalho bastante antigo, um trabalho, se eu não me engano, de 1967, o Dr. Mallampati publicou, e ele é extremamente simples e útil. A gente sempre vai avaliar o paciente estando na mesma altura que o paciente, olho no olho do paciente, no mesmo nível. Paciente ou em pé ou sentado, não pode estar deitado, senão vai alterar o resultado. Então, com o paciente sentado, pede para abrir a boca e a gente descreve o que vê dentro da cavidade oral. Não precisa pedir para o paciente fonar, ele não tem que falar ele só abre a boca e a gente vê o que a gente consegue observar. Então, a classificação 1 é aquela que a gente vê tudo, as amígdalas, os pilares amidalianos, a úvula, o palato mole e o palato duro. Classificação 2, a gente vê parcialmente as amígdalas e os pilares amidalianos, mas eu ainda consigo ver o arco e ainda consigo ver a úvula. Classificação 3 é naquela que eu só vejo o palato mole e o palato duro. E a classificação 4, na qual eu só vejo o palato duro.
Tá? Lembrar que as classificações 3 e 4 estão altamente associadas com via aérea difícil, com ventilação ou com intubação difícil. Na vida real, como que o malampate a gente observa nos pacientes reais, observe que no A, no quadrinho A, o malampate 1, a gente consegue ver até ali, isso é muito raro, mas a gente consegue até ver a pontinha da epiglote na base da língua. Tá? O malampate 4, na figura D, a gente vê que tem pouquíssimo espaço entre a língua e os incisivos, e a gente vê somente o palato duro. Lembrando um pouco da anatomia das vias aéreas, a gente tem aí um corte sagital, onde a gente consegue ver a língua, lembrando que a língua ela é inserida na mandíbula. Isso é muito importante na hora que a gente for fazer as manobras de desobstrução das vias aéreas. Lembrar que ali na base da língua a gente tem uma estrutura que chama valécula, que fica entre a base da língua e a epiglote. É muito importante saber onde é a valécula, porque é a posição onde a ponta do nosso laringoscópio, nos adultos, vai estar posicionada. Nessa visão frontal, aqui à esquerda da traqueia, a gente consegue ver as cartilagens e as membranas. Lembrando que é muito importante saber localizar a membrana cricotireoídea, aquela que fica entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. A gente vai ter bastante importância na localização dessa membrana, tanto para fazer a anestesia tópica, né, anestesia transtraqueal da via aérea, como também na situação de emergência na cricotireoideostomia, que é esse o ponto da punção, onde a gente vai invadir a via aérea do paciente. Lembrar do posicionamento. O posicionamento do paciente é um dos passos mais importantes para o sucesso da intubação, né, e da abordagem. Lembrar o porquê do posicionamento. Nós temos basicamente 3 eixos nas vias aéreas, né? O eixo oral, o eixo faríngeo e o eixo laríngeo. O eixo, quando a gente posiciona o paciente, fazendo a hiperextensão, a posição olfativa, a gente tenta alinhar o máximo de alinhamento possível desses 3 eixos. Para visualização e para passagem do ar, isso é extremamente importante. Lembrar que a luz que a gente enxerga, ela não faz curva. E o ar, quanto menos curva ele faz, menos turbilhonamento, mais fácil é a ventilação. Então, sempre a gente deve posicionar o paciente no início da abordagem da via aérea. Para saber se a nossa abordagem, se a nossa posição está adequada, normalmente o pavilhão auricular, a orelha do paciente, tem que ficar no nível do externo. Essa é mais ou menos a posição, o tanto que a cabeça precisa estar elevada em relação ao tronco. O laringoscópio de McCoy, que é o laringoscópio flexível, que nós temos disponíveis nos nossos serviços. Lembrar que ele é extremamente útil, né? E lembrar, já que a gente está falando de intubação, a técnica básica de laringoscopia, né? O básico do básico. A gente sempre pega o laringoscópio com a mão esquerda, tá? Introduzir o laringoscópio sempre pelo lado direito da boca. A gente empurra a língua do paciente com a lâmina do laringo para o lado esquerdo, para a gente ganhar espaço. A gente segue o dorso da língua até visualizar a epiglote, que é o momento que a gente para. A gente posiciona a extremidade da lâmina na valécula. A gente traciona as estruturas sempre no sentido posterior. Ou seja, a gente vai suspender o laringo, sempre na direção do cabo, sempre evitando fazer a báscula. Quando a gente faz esse movimento de báscula, provavelmente a gente vai machucar os dentes incisivos do paciente. E sempre prestar atenção se a gente não está apoiando a lâmina nos dentes ou no lábio do paciente, o que pode causar trauma. O que é a via aérea difícil, né? Como que a gente classifica uma via aérea difícil? É quando um profissional experiente tem dificuldade na manutenção da ventilação sob máscara ou dificuldade de intubação traqueal desse paciente. Então, a via aérea difícil, ela não necessariamente ela é somente a intubação difícil. A ventilação difícil também configura um caso, uma situação de via aérea difícil. Como que a sociedade americana, desde lá de 1993, eles perceberam que a grande parte das complicações, como eu disse para vocês, em anestesia, estava associado às vias aéreas. Então, o que a sociedade americana fez? Ela criou uma força-tarefa, uma task force, e que um trabalho multicêntrico, e que vários colegas desenvolveram o algoritmo da via aérea difícil. A primeira publicação do algoritmo do ASA é de 93. Em 2003 saiu a primeira revisão e em 2013 saiu agora a revisão mais recente. Então a gente já está na terceira versão do algoritmo de via aérea difícil. E ele sempre ele vai nos auxiliar
sempre que a gente tiver uma ventilação sob máscara difícil, laringoscopia difícil, intubação traqueal difícil ou falha em intubar. Esse é o algoritmo do ASA. A gente tem vários algoritmos, né? A gente tem da sociedade inglesa, tem da sociedade francesa, italiana, são diversos algoritmos, cada um tem as suas características. A gente hoje vai estudar principalmente o da sociedade americana e depois a gente vai ver o Vortex, que é um algoritmo da Austrália, dos colegas da Austrália. Basicamente, qual que é a ideia do algoritmo? Na primeira visão, ele parece um pouco complicado, ele parece, né, tem bastante caixa, bastante linha, muita flecha, mas o que é o mais importante desse algoritmo? Primeiro, a gente tem que ter em mente que nosso objetivo sempre é ventilar o paciente, tá? Manter a via aérea do paciente pérvia. Esse é o principal objetivo na abordagem da via aérea. Intubar é se possível. A gente vai intubar o paciente se for possível, se a gente conseguir. Intubar não é o objetivo do algoritmo. O objetivo do algoritmo é manter a saturação alta, manter a oxigenação alveolar do paciente e, principalmente, a gente ter uma base para montar uma estratégia. O que é montar uma estratégia? É a gente escolher qual técnica que a gente vai utilizar, qual a técnica de escolha, quais os equipamentos que a gente vai utilizar nessa abordagem, já deixado, ter o nosso plano A, o nosso plano B, o plano C, ver qual o momento adequado que a gente vai precisar chamar o momento adequado para a gente ajuda. Isso é extremamente importante. Lembrar que nem sempre, ou nunca, a gente consegue resolver os problemas sozinho. Quando o problema é verdadeiro, quando a gente tem uma situação de emergência em via aérea, a gente deve chamar ajuda. Tá? Isso não é feio, isso é o que o algoritmo nos indica. Então, lembrar, essa figura ela é bem ilustrativa, que mostra que nossos pacientes eles não morrem por falta de tubo. Tá? Apesar de muitas vezes a gente ir ajudar, principalmente os profissionais não anestesistas, né? Quando a gente desce ao pronto-socorro, vai numa enfermaria ou numa UTI auxiliar um colega que está com dificuldade de intubar, muitas vezes o colega ele fica tentando intubar, tentando laringoscopar, como se o objetivo fosse o tubo. E lembrar que o objetivo não é esse, o objetivo é ventilar o paciente. A ventilação é o que salva o paciente, é o oxigênio que faz toda a diferença. E quanto que a gente vai tentar laringoscopar? Quantas vezes a gente está autorizado a laringoscopar e a tentar? Esse trabalho é um trabalho do Thomas Morte, é um trabalho que foi feito com um grande número de pacientes e feito em emergência. São pacientes de pronto-socorro, não são pacientes de centro cirúrgico. E o que esse trabalho observa? Ele observa que a partir da segunda tentativa, os pacientes nos quais foi necessário mais do que 2 tentativas de intubação, as complicações são muito mais frequentes. Então, a hipoxemia, quando são menos do que 2 tentativas, ela está presente em quase 12%. Acima de 2 tentativas, em 70%. A regurgitação, 22% acima de 2 tentativas. Aspiração, bradicardia, parada cardíaca, todas essas complicações, elas são muito mais frequentes conforme a gente vai tentando e demorando para conseguir a nossa intubação. Então, muitos algoritmos e muitos protocolos, eles se baseiam nisso, que a gente deve, no máximo, tentar 2 tentativas ou até mesmo uma terceira tentativa, mas sempre fazendo algo diferente. Não adianta fazer 2 tentativas iguais. A gente faz uma tentativa, não conseguiu, de laringoscopia. Eu posso melhorar o posicionamento, eu posso melhorar trocar a lâmina, melhorar o meu equipamento, associar um outro dispositivo, como por exemplo um bugie, e fazer a minha segunda tentativa. Não está sendo possível, a visualização não é adequada, o adequado é a gente trocar de técnica. A gente vai ver no algoritmo, a gente muda a técnica e não fica insistindo numa técnica que não está dando resultado. Então, indo para o nosso algoritmo americano, né? Ele é dividido em algumas partes e a gente vai descendo, eu vou traduzir para vocês parte por parte o que ele diz. Essa primeira parte 1, ele diz que a gente deve determinar o motivo, o porquê que a gente está usando o algoritmo, por que a gente está recorrendo ao algoritmo. Porque nós temos uma dificuldade de ventilar, né? Uma possível dificuldade de intubar, uma dificuldade de cooperação ou consentimento do nosso paciente, uma dificuldade de traqueostomia, e agora no algoritmo mais atualizado de 2013 vem também esse motivo, que é a dificuldade de um posicionamento de um dispositivo supraglótico. Tá? Por que isso?
Porque a gente vai ver, e vocês já sabem, que a máscara laríngea, os dispositivos supraglóticos, são os dispositivos de escolha no resgate da via aérea. É aquele que transforma um paciente não ventilável em ventilável. É o que tira o paciente do lado esquerdo emergencial e traz para o lado direito, que é o lado tranquilo do protocolo. Se existir já algum relato ou alguma possibilidade de dificuldade do uso do dispositivo supraglótico, provavelmente a gente vai ter mais dificuldade nessa abordagem. Então, isso deve ser considerado. Tá? No número 2, ele vem como suplementação de oxigênio. A gente sempre deve suplementar oxigênio aos pacientes que estão sendo abordados nas vias aéreas. E, sempre que possível, fazer uma pré-oxigenação. O que é a pré-oxigenação? Ou a desnitrogenação do volume residual pulmonar. Esse gráfico é do livro do Benomoff, do livro de cirurgia torácica, extremamente antigo, mas extremamente útil e verdadeiro. Quando a gente faz uma pré-oxigenação num paciente adulto normal de 70 quilos, pré-oxigena com oxigênio a 5% por pelo menos 5 minutos, a gente tem um tempo de apneia seguro, ou seja, um tempo que ele mantém a saturação em níveis seguros de aproximadamente 8 minutos. Tá? Observem no gráfico que o paciente de 70 quilos, né, ele atinge uma saturação de 85, que a gente vai considerar como uma saturação crítica, com 8 minutos e meio. Tá? O paciente obeso de 127 quilos, ele não tem tanta reserva, assim como uma criança de 10 quilos. Eles vão ter uma saturação muito mais precoce. A gente vai ter um tempo muito mais curto para conseguir manobrar e correr dentro das possibilidades do nosso algoritmo. E o paciente com crítica, né, ou com doença prévia, que nem consegue atingir uma saturação maior, ele vai ter uma curva muito menos favorável. Lembrar que a pré-oxigenação ela deve ser feita sempre, mesmo nas situações mais de correria, a gente sempre deve tentar pré-oxigenar o paciente, porque esse tempo é o tempo de apneia seguro que vai trazer a segurança para a gente conseguir manobrar e trocar as nossas técnicas. Durante uma dificuldade de ventilação sob máscara, sempre a gente vai pedir auxílio, né, para um auxiliar, e facilitando a acoplagem da máscara no rosto. A gente pode tanto pedir para o auxiliar ajudar a gente a acoplar a máscara no rosto, ou a gente acopla com 2 mãos e o auxiliar manipula o balão, seja o balão do aparelho de anestesia ou o balão de um ambu, no caso se a gente estiver fora do centro cirúrgico. Então essa é a pega mais adequada com as 2 mãos, para a gente ter um selo, uma melhor vedação da máscara facial, e assim com 3 mãos, fazendo uma manobra conjunta. Tem um jaw thrust associado aí com a manobra de C e E, acoplando a máscara no rosto do paciente. Dentre as manobras de permeabilização das vias aéreas, a manobra mais simples de todas, que é o chin lift, que a gente deve saber fazer de maneira adequada, que é sempre segurar no mento do paciente, na parte óssea do rosto, e fazer a elevação do mento. Né? Chin é queixo, lift, levantar o queixo. É simples assim. O que a gente nunca deve fazer? É levantar a base da língua, é apoiar na base da língua do paciente, o que vai fazer com que a língua colabe no céu da boca, né, no palato, dificultando mais ainda a passagem das vias aéreas. Então, lembrar que é sempre no osso. Tá? E sempre que possível também. A gente não vai fazer essa manobra quando o paciente tiver restrição de mobilidade cervical. A segunda manobra, e talvez não a mais efetiva, que é o jaw thrust. Né? O jaw thrust é a manobra que a gente joga a mandíbula do paciente para frente, para anterior em relação ao paciente. A gente vai pegar aqui no ângulo da mandíbula e jogar a mandíbula do paciente para frente. Tá? Lembrar que a língua ela é inserida na mandíbula. Quando eu levo a mandíbula para frente, eu descolo a base da língua lá da orofaringe. E eu abro espaço para o ar passar. Essa manobra é uma manobra um tanto dolorosa. Se vocês palparem vocês aqui o ângulo da mandíbula, tem um certo estímulo doloroso. Então, na hora que eu faço o jaw thrust, ao mesmo tempo que eu estou permeabilizando, eu estou estimulando o paciente também. Então, o paciente que tiver num nível de sedação intermediário, ele tem um estímulo maior para ventilação. A cânula orofaringe, ou cânula de Guedel, também ajuda muito na desobstrução da via aérea. Único detalhe, a gente tem que usar uma cânula de Guedel do tamanho adequado. Não adianta a gente colocar nenhuma cânula muito grande e nenhuma cânula muito pequena, que não resolve o nosso problema. Qual o tamanho adequado da cânula orofaríngea? É sempre a distância entre a rima da boca e o ângulo da mandíbula.
Então, como que a gente vai saber? Não adianta ver a numeração, porque cada marca de Guedel vai ter uma numeração diferente. Então, a gente sempre vai pegar o dispositivo e ainda na embalagem testar o tamanho do paciente, né, em relação ao paciente, e ver qual que é o Guedel adequado. Passando já para a parte 3 do algoritmo. É a parte onde a gente vai fazer algumas considerações antes de iniciar a abordagem do paciente. O que a gente deve considerar? Primeiro, se a gente vai fazer uma abordagem com o paciente acordado ou se a gente vai fazer uma abordagem com o paciente pós-indução, se a gente vai induzir e abordar depois. Segunda consideração, se a gente vai utilizar uma técnica não invasiva, laringoscopia, videolaringoscopia, máscara laríngea de intubação, ou se a gente já vai partir para uma técnica invasiva, né? Uma traqueostomia, uma técnica mais invasiva, como, por exemplo, num tumor de língua, num tumor de boca, que impeça que a gente faça já a técnica não invasiva. Terceira consideração, se a gente vai manter a ventilação espontânea do paciente ou se a gente vai usar relaxante neuromuscular, bloqueador neuromuscular. Isso sempre tem que ser pensado e combinado, tá? E no algoritmo novo, no algoritmo agora de 2013, a gente tem uma quarta consideração, que é o uso do laringoscópio óptico, do videolaringoscópio, já na primeira abordagem. Então, nesse novo algoritmo de 2013, a gente já pode considerar, numa possível via aérea difícil, a gente já ir direto com o videolaringoscópio. Quais são os videolaringoscópios? A gente tem o CEMEC, né, é o mais comum na rede São Camilo. Existem vários modelos. O CEMEC ele é um bom modelo e nós escolhemos o CEMEC para comprar no São Camilo porque ele é de uso definitivo, né? As lâminas elas passam por um processo de limpeza, de esterilização e a gente não tem a necessidade de insumo, né? de descartáveis. Existem vários outros dispositivos, videolaringoscópios, desde os mais simples como o AirTrack, né, que é um jogo de espelho, ele não tem nem fibra, né? Ele é um jogo de espelhos e ele é bastante útil, porém o uso dele ele é descartável, né, na teoria. O GlideScope, que é um videolaringoscópio também das primeiras gerações, que ele tem uma parte descartável que deve ser trocada a cada uso. E vários outros modelos, como o King Vision, que a gente tinha no Pedreira, né? Acredito, não sei se ele ainda, parece que ele não está mais em uso, e outros videolaringoscópios que a gente tem aí disponível no mercado. Passando já para a parte 4 aqui do algoritmo. A gente vai definir agora a estratégia. Qual estratégia a gente vai utilizar baseado naquelas considerações ali do número 3. Então, a primeira, nas considerações, a intubação acordado. Vamos optar por intubar acordado. Tá? E aí vale uma ressalva. Intubar acordado não é a gente segurar o paciente na mesa, 3 pessoas segurando o paciente e um tentando intubar. Não é uma técnica de tortura. A intubação acordada é uma técnica que, desde que feita de maneira correta, ela é extremamente confortável e segura para o paciente. Né? Diga-se de passagem, é a técnica mais segura de todas. Por quê? Porque o paciente mantém a ventilação espontânea. Ele mantém a sua respiração e a qualquer momento a gente pode parar o processo e o paciente está respirando e ele está seguro. Tá? Então, quando a gente falar de intubar acordado, lembrar que é uma técnica segura e é uma técnica viável. E quais são as recomendações atuais? Sempre que a gente tiver dúvida, se você está na dúvida, se vai ser difícil, se pode ser difícil, se a gente tem material adequado, se a gente vai conseguir intubar ou não, se você optar por intubar acordado, você não está errando. Tá? É sempre melhor a gente optar por intubar acordado um paciente que talvez não existisse necessidade absoluta, mas conseguir intubar, do que o caminho oposto. A gente induzir um paciente que não deveria ser induzido. Se a gente induz o paciente, tira a respiração dele, faz o bloqueador neuromuscular e não consegue conduzir, o desfecho é muito mais desfavorável. Então, na dúvida, a gente sempre deve optar por intubar acordado. Tá? Por isso que é importante que a gente tenha treinamento e que saiba fazer uma intubação acordada de forma adequada. Seja ela com laringoscópio rígido, com videolaringoscópio ou até mesmo com fibroscópio. Tá? Intubação acordado de maneira geral. Então, qual a ideia? Qual a estratégia primária para a intubação acordada? Sempre manter a ventilação do paciente. Tá? A gente pode até usar de algum tipo de sedação leve.
A gente pode fazer uma sedação leve para que o paciente tenha pouca memória, mas é sempre importante que ele esteja colaborativo e que ele mantenha a ventilação espontânea. Tá? Não conseguindo intubar, não conseguindo realizar a técnica de intubação acordado, a gente cancela o procedimento e a gente pode considerar outras possibilidades. Né? Se for um procedimento eletivo, a melhor opção é a gente cancelar. Se não puder ser cancelado, a gente pode pensar em realizar o procedimento sobre máscara laríngea, como se a cirurgia permitir, né? Se não for uma cirurgia em decúbito ventral, uma cirurgia abdominal, a gente pode considerar a realização dessa cirurgia sobre máscara laríngea, sobre dispositivo supraglótico. Ou chamar outro colega que possa ter uma maior destreza com fibroscópio, se no caso não foi tentada uma intubação com fibroscopia, ou até mesmo pensar num acesso invasivo da via aérea, né? Num paciente de oncológico, com tumor de pescoço, ou alguma dificuldade maior, a gente pode pensar em já partir para uma via aérea mais invasiva, para um acesso cirúrgico dessa via aérea, uma vez que tenha indicação para isso. Então, a intubação acordada, normalmente, né, o mais clássico que a gente tem é a intubação com fibroscópio. Essa foto ela é bastante antiga, né? Vocês veem aí o Dr. Maurício do Amaral ainda com cabelo dentro da touca. E o outro colega ao lado, o Daniel Perim, e eu que estou tirando essa foto. Essa foto deve ter pelo menos aí uns 13, 14 anos. Foi quando a gente começou o CTVA, o grupo de treinamento em vias difíceis, e a gente estava fazendo as primeiras intubações com fibroscópio. Aqui é um vídeo, a gente fazendo uma intubação no São Camilo, com fibroscópio, paciente extremamente acordada, anestesia tópica já foi realizada da boca e da traqueia, né? A gente fez uma anestesia transcrico. Ali do lado esquerdo, do lado direito, dá para ver o doutor Abadessa. Paciente acordado, entubada, bastante tranquilo e bastante rápido. O que é importante dessa história, né, da intubação acordada? A fibroscopia, na verdade, a gente vai poder usar de todas as técnicas, como eu já disse, ou a laringoscopia rígida, ou o videolaringo, ou uma máscara laríngea de intubação, ou o fibroscópio, tá? Independente da técnica que a gente vai utilizar para intubar acordado. O que é o mais importante para a intubação acordada? Primeiro, é o consentimento do paciente. O nosso paciente ele tem que estar de acordo e ele tem que entender o porquê que a gente optou por intubar ele acordado. E a resposta sempre é para a sua segurança. É a técnica mais segura que nós dispomos para a segurança do seu paciente. Então, se o paciente entender isso, você já tem metade do caminho andado, tá? Segundo, anestesia tópica e sedação segura. A anestesia tópica do paciente é o mais importante. Se ele tiver se a gente conseguir uma anestesia tópica adequada, ele deixa a gente trabalhar, você consegue acessar a via aérea do paciente com o menor reflexo possível e com o menor incômodo possível. Uma sedação leve é bem-vinda para o paciente ter pouca memória ou lembrar pouco do processo. Então, essa é a parte talvez mais importante da intubação acordada. É o paciente ter o consentimento e a gente ter uma anestesia tópica adequada. Se a gente conseguir isso, a fibroscopia, a laringoscopia, o resto da técnica é de menor importância. Passar um fibroscópio na via aérea do paciente, se você tiver treinamento, é a coisa mais fácil que a gente pode fazer. Se você treinar no manequim, você passa um fibroscópio na via aérea do paciente em menos de 15 segundos. Tá? Mas não é isso que define. O que define é se o paciente deixa você passar o aparelho. Se a passagem do seu aparelho ela é adequada, ela é tranquila ou não. É isso que é o ponto-chave da técnica. Tá? Então, lembrar do consentimento do paciente, porque se o paciente não estiver de acordo, esquece, você não consegue entubar ele acordado. Tá? Então, o paciente confiar em você é o que a gente brinca, é a parte da sedação do paciente, né? A parte da sedução do paciente. Você tem que seduzir o paciente e ele entrar na sua e entender o que a gente está fazendo. Essa é a chave do sucesso da intubação acordada. Perfeito? Então, partindo já para a parte da indução. Se a gente
não quer entubar acordado, ou o paciente não tem consentimento, o paciente, sei lá, é especial, ele não tem um grau de entendimento que consiga entender a técnica acordado, ou por qualquer outro motivo que a gente vai optar, então, por induzir o paciente. Tá? A gente vai seguir num outro fluxograma. O fluxograma para o paciente induzido, traduzido, é basicamente esse daqui. O que a gente tem que observar? Induzimos o paciente, tentamos a intubação, tentamos a laringoscopia, tentamos a técnica de escolha de intubação primária ou de ventilação. Não conseguimos, a gente tem falha nessa primeira tentativa. O que a gente já deve considerar? Chamar ajuda, retornar para a ventilação espontânea e acordar o paciente se isso for possível. Se a gente tiver num procedimento eletivo, ou como, por exemplo, sei lá, numa endoscopia ou numa cirurgia estética, que você pode pensar em reverter. Se você seguir, o paciente está induzido, o que vai definir se a gente vai estar do lado direito ou do lado esquerdo do protocolo? É o fato dele ser ventilável ou não. Então, a gente vai tentar ventilar em máscara facial. Se o paciente for ventilável, eu consigo ventilar o paciente, eu tenho expansão torácica, eu tenho uma curva de capnografia, eu tenho uma saturação mantida, eu estou numa situação não emergencial. Então, eu estou aqui do lado esquerdo, né, do lado de cá da tabela, do algoritmo. Eu estou numa situação não emergencial. Eu ventilo, porém, eu não intubo. Nessa situação, não tem por que ficar nervoso. É uma situação totalmente controlada. Por quê? Porque o paciente está ventilando. Se o paciente está ventilando, lembra que o objetivo é esse. Paciente ventilável, não tem por que a gente se desesperar. Agora, se eu estiver do lado direito do algoritmo, paciente que não ventila em máscara facial, ou a ventilação dele não é adequada, eu não tenho expansão torácica, eu não tenho curva de capnografia e eu estou com a saturação com tendência de queda. Então, eu tenho uma situação um pouco mais complicada. O que a gente vai fazer? A gente vai resgatar a ventilação do paciente com máscara laríngea. Tá? É aqui que entram os dispositivos supraglóticos. Não está ventilando na máscara facial, máscara laríngea. Passei a máscara laríngea, o paciente ventila sobre máscara laríngea, ele é ventilável, eu volto para o lado direito, para o lado esquerdo do meu algoritmo. Eu estou de novo no lado não emergencial. Então, tornei o paciente ventilável, eu resolvi boa parte do problema. Agora, passei a máscara laríngea e eu não consigo ventilar esse paciente, aí sim a gente está numa situação crítica. Tá? O que é a máscara laríngea? Para quem ainda não conhece ou nunca utilizou uma máscara laríngea. Ela nada mais é do que uma máscara, né? Que ao invés de ficar na face, ela desce até a laringe. Né? Observe que a parte da frente da máscara, né? Ela parece com uma máscara facial. Ela tem o formato de uma máscara facial, porém, ela é introduzida na laringe do paciente. Por isso que o nome dela é máscara laríngea. Ela foi inicialmente desenvolvida para situações de emergência, para resgate de via aérea, principalmente no pré-hospitalar, e ela se mostrou tão efetiva que hoje a gente usa uma boa parte de cirurgias eletivas. A máscara laríngea clássica, né, a gente tem aí em vários tamanhos e modelos. Esse que eu estou mostrando para vocês são os modelos da LMA, que é quem obteve a patente da máscara laríngea por muitos anos. E ela tem desde o número meio, tem meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 e 5. Tá? Não precisa decorar o tamanho da máscara e o peso do paciente, porque toda máscara tem escrito na própria máscara para quem ela serve e o quanto que a gente deve insuflar o cuff. As máscaras laríngeas, elas são divididas basicamente em 3 grupos. A gente tem as de primeira geração, que é a máscara laríngea simples, a de segunda geração, que são as máscaras laríngeas com tubo de drenagem gástrica, aquela que tem um orifício na ponta, né, que fica no esfíncter superior esofágico, por onde a gente pode passar uma sonda orogástrica, nasogástrica, e drenar o conteúdo gástrico, e as máscaras laríngeas de terceira geração ou máscaras laríngeas de intubação, que o modelo mais comum é o Fast Track. Tá? Esse que está no meio da tela, na parte inferior, é um Fast Track reutilizável. Hoje em dia, a gente já utiliza o modelo descartável. Tá? Então, é dessa forma que a gente classifica aí as máscaras laríngeas.
Essa é uma máscara laríngea modelo Supreme, é uma máscara laríngea de segunda geração, desculpa. Lembrando que a segunda geração é essa que tem o tubo de drenagem gástrico. A gente tem essa máscara disponível no São Camilo. E a máscara laríngea de intubação, que é o Fast Track. Numa situação de via aérea difícil, na qual você está com dificuldade de ventilar o paciente, né, com máscara facial, eu vou resgatar a via aérea com um dispositivo supraglótico, que é o que a gente estava discutindo agora há pouco. Eu vou escolher um dispositivo supraglótico para esse resgate. Se você tiver um Fast Track, se você tiver um carrinho de via aérea difícil e nele conter um Fast Track, essa é a máscara laríngea que você deve escolher. Tá? Por quê? Primeiro, porque o Fast Track ele é de fácil introdução e ele tem uma taxa de resgate de ventilação extremamente alta. Tá? Eu consigo ventilar boa parte da população com o Fast Track bem locado. Uma vez que o Fast Track estiver locado, eu tenho a possibilidade de introduzir um tubo por dentro dele com uma alta taxa de sucesso. Segundo o fabricante, o estudo, né, clássico do fabricante, uma vez que eu ventilo o paciente com o Fast Track, eu consigo introduzir o tubo por dentro dele e intubar as cegas em 96% dos casos. Tá? 96% é um índice bastante alto. Tá? Se a gente lembrar que um laringoscópio rígido, laringo simples que a gente usa, ele tem uma taxa de sucesso em torno de 97%, né, da população, o Fast Track ele vai ter aí 96%. Alguns detalhes têm que ser lembrados. Esse 96 a gente só atinge se a gente estiver usando o kit completo do Fast Track, o tubo do Fast Track novo, né, e em situações ótimas. Na maioria das situações a gente não tem o tubo do Fast Track, tem que adaptar um tubo aramado ou um tubo simples, e isso faz com que a nossa taxa de sucesso acabe caindo um pouco. Mas na hora de escolher um dispositivo supraglótico para resgatar, se você puder escolher o Fast Track, você não está errando. Tá? Lembrar que um dos maiores sucessos, dos motivos do sucesso do Fast Track é essa lingueta que ele tem dentro da face ventilatória, né? Essa linguinha, essa abinha que ele tem aqui, eu não consigo apontar aqui para vocês, mas dá para ver bem aqui na figura do lado esquerdo da tela, essa linguetinha, ela chama barra elevadora da epiglote. Na hora que o tubo se exterioriza ali na parte da ventilatória, essa barrinha ela levanta a epiglote e abre a glote para o tubo entrar. Tá? Essa barrinha ela traz muito mais sucesso de intubação às cegas do que numa máscara laríngea simples que não tem essa barra. Porque o que acontece quando essa barra não está presente? O tubo vai para a valécula e o tubo acaba empurrando a epiglote contra a glote. Essa barrinha ela tira a epiglote do caminho e abre a glote para o tubo entrar. Tá? Essa barrinha ela ainda é patenteada, a gente só encontra ela no Fast Track. Tá? Nenhum outro dispositivo supraglótico tem essa barrinha. Então, aqui a gente tem um modelo, um cadáver, né? Que a gente vai fazer a introdução do Fast Track. Então, o Fast Track ele é introduzido desinsuflado, preferencialmente. Existem várias técnicas de introdução. Aí, o que importa é que você consiga introduzir o dispositivo no posicionamento adequado. Esse aqui é o posicionamento adequado. Lembrar que a gente sempre introduz o dispositivo e sempre testa a ventilação. A gente sempre vai ventilar o paciente antes de tentar intubar, antes de passar o tubo. Ventila o paciente, a saturação subiu, a situação está adequada, a situação está confortável, aí eu posso tentar passar o tubo por dentro do Fast Track. Tá? O tubo ele é simplesmente introduzido, lembrar de lubrificar por dentro do Fast Track, ele precisa ser lubrificado para facilitar essa introdução. Introduz o tubo vai, preferencialmente, na maioria das vezes, ele vai para a via aérea do paciente. Insuflo o cuff do tubo e eu consigo ventilar pelo tubo. Uma vez introduzido, eu posso ter a opção de retirar o Fast Track. Tá? Por que eu sempre digo que a gente pode ter a opção? Porque não é obrigatório retirar o Fast Track. Numa situação em que você estiver num pré-hospitalar ou fora do centro cirúrgico, numa situação crítica, que o paciente já desaturou, a saturação chegou em nível crítico, você resgatou o dispositivo e você conseguiu ventilar e até mesmo conseguiu intubar por dentro do Fast Track, retirar o dispositivo pode ser uma situação de risco. Você tem o risco de extubar o paciente nessa retirada. Então, sempre deve ser bem discutido e indicado a retirada do Fast Track. Se for uma cirurgia rápida, um procedimento rápido, ou a ideia for acordar o paciente, mantenha ele com Fast Track. Tá?
Até porque no despertar do paciente você consegue fazer uma ponte, você consegue tirar primeiro o tubo, manter a máscara e depois tirar a máscara, que é muito mais confortável, né? Fazendo aí uma manobra de Bailey, né? Que é a manobra de você passar uma máscara laríngea num paciente entubado, tirar o tubo e manter ele sob máscara laríngea. Pode ser uma estratégia na extubação. Então, quanto tempo pode ficar o fast track? O fast track pode ficar, alguns autores dizem até 2 horas, tá? Até 120 minutos ele pode ficar na via aérea sem grandes riscos de trauma. Lembrar que o fast track ele é duro, ele é rígido, né? Ele tem essa curvatura rígida, então ele vai apoiar sobre as estruturas e com o passar do tempo pode ter isquemia, pode ter lesão dessas estruturas. Então a gente vai ter aí um tempo limitado também para a permanência do fast track. Optando por tirar, a gente pode retirar a máscara e permanecer só o tubo e concluir a intubação do paciente. Voltando aqui no nosso algoritmo. Então, a gente estava aqui nessa parte aqui do lado direito, né, onde a gente tinha uma ventilação por máscara não adequada, a gente optou por resgatar com um dispositivo supraglótico e, se esse dispositivo for adequado, a gente vai para o lado esquerdo. Se for não adequado, eu passei a máscara laríngea e eu não consegui ventilar esse paciente, ou seja, eu não consegui intubar, eu não consegui ventilar com máscara facial, eu não consegui resgatar com dispositivo supraglótico, aí sim eu tenho uma situação emergencial. Aí eu estou na situação do não ventilo, não intubo, que é a situação mais crítica que pode existir na via aérea. Nessa situação não tem mais opção. Se você ainda não chamou ajuda, está na hora de você chamar ajuda. E aí partir para as técnicas emergenciais. No algoritmo novo de 2013, ele permite que a gente faça uma tentativa com outro dispositivo supraglótico com uma anatomia diferente. Né? A gente pode pensar em usar, por exemplo, um combitube ou um tubo laríngeo. O combitube ele já está descontinuado, a gente não tem mais ele para venda, e a gente tem no lugar o tubo laríngeo, que são esses dispositivos aqui, que eles são também dispositivos supraglóticos, né? Porém com uma anatomia diferente. Então a gente estaria tentando resolver um problema de uma má acoplação de uma máscara laríngea utilizando um dispositivo com uma anatomia diferente. Como uma última técnica, né? uma segunda tentativa de resgate com supraglótico. Se conseguir ventilar, maravilha, a gente vai para o lado não emergencial. Se você não conseguir ventilar, a gente vai continuar aqui do lado direito, do lado emergencial, e aí a gente já vai pensar em técnicas mais invasivas. A gente já vai pensar em ventilação a jato transtraqueal, tá? Ou até mesmo pensar numa falha total, não conseguir resgatar, aí não tem jeito. A gente chegou no final do algoritmo, tá? Quando a gente chega nessa situação do não ventilo, não intubo, a saturação já está crítica, a situação é crítica, a gente não tem mais muito para onde correr. A gente vai ter que lançar mão da invasão da via aérea do paciente, a técnica invasiva de cricotireoideostomia. Tá? Não, nessa situação, não é traqueostomia que a gente faz, é cricotireoideostomia, seja ela por punção, seja ela cirúrgica. Tá? A técnica por punção, a gente tem nos nossos carrinhos de via aérea difícil o dispositivo, né, de crico por punção, que é um dispositivo extremamente simples, basta a gente localizar a membrana cricotireoídea do paciente, né, que é muito importante a gente já saber onde está essa membrana, fazer a punção, sempre funciona aspirando, veio o ar na tua seringa, né, conecta uma seringa com soro ou com xilocaína e entra aspirando. Borbulhou na seringa, a gente tem certeza que está dentro da via aérea. Aonde que a gente vai funcionar? Sempre na linha média, tá? Se você for fazer por punção ou de forma cirúrgica com o bisturi, sempre a gente vai utilizar, vai fazer na linha média, tá? Transversal. E nunca fazer nessa posição, tá? Por quê? Porque quando a gente entra na linha média, se a gente entrar mais para cima ou mais para baixo do ponto correto de punção, a gente consegue estender a nossa incisão. Eu estendo a incisão para cima ou para baixo. Se eu opto por fazer um corte transversal, eu tenho, além da chance de lesar os vasos cervicais e ter um sangramento que vai dificultar muito a sua técnica, se eu entrar no nível errado, eu vou ter que fazer outros cortes, o que fica bastante estranho depois. Então, a técnica de escolha é sempre pela linha média. Tá?
Lembrando que a membrana cricotireoídea está entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. É uma membrana que fica bem, ela é bem fácil de identificar desde que o paciente seja magro, né? No paciente da via aérea difícil nem sempre é tão fácil essa localização. Então, a gente faz a punção com uma seringa, sempre aspirando ar, borbulhou ar, o único lugar que tem ar dentro do pescoço é a traqueia. A gente vai introduzir a cânula, né, de ventilação, a cânula de crico. Se não tiver essa cânula, se a gente não tiver a cânula de crico por punção, porque usou muito, porque não tem no seu hospital, a gente pode usar de outras técnicas, como a punção com gel com 14. Tá? E aí a gente pode usar um gel com 14, uma seringa de 3 ml e conectar um conector de tubo para fazer uma conexão com o aparelho de anestesia ou com o ambu para facilitar essa ventilação. A ventilação a jato pode ser utilizado esses vários dispositivos, né? Esse que está do lado esquerdo é o que a gente tem no nosso carrinho de via aérea difícil do São Camilo e é extremamente raro, né? Graças a Deus a gente usa muito pouco e a gente sempre tem que evitar chegar nesse ponto final do algoritmo, né? Tentar resolver antes, porque se você chega nessa situação, que é o ponto final da linha, que é a crico, ou você faz a crico ou você fica assistindo o paciente morrer, tá? Porque o paciente em hipóxia, ele só tem um destino, né? É hipoxemia grave, bradicardia, parada cardíaca em assistolia, e ele não reverte enquanto ele não for ventilado. Então, não tem jeito. Chegou na situação, não ventilo, não entubo, não dá para pensar muito. É partir para a via aérea cirúrgica e salvar a vida do paciente, tá? Sempre realizando a intubação, a gente sempre vai checar que a intubação está realizada, e a capnografia é o método mais adequado para isso. Expansão torácica, ausculta torácica, ventilometria são métodos que também podem nos auxiliar, mas o gold standard, né, o mais adequado é quando a gente tem curva de capnografia. Então, essa ventilação está ok, essa intubação está adequada. Pensando a parte do algoritmo do ASA, do americano, é basicamente isso, né? Ele é um pouco extenso, mas acho que eu tentei resumir ele de uma forma mais fácil, pelo menos para que a gente tenha o raciocínio do qual é a linha, né? o guideline do algoritmo, que é só, relembrando, é sempre manter a ventilação do paciente. A intubação não é o objetivo. A intubação orotraqueal, ela acontece se o cenário nos permitir. E ela não está associada, ela não é igual a sucesso. Tá? O sucesso do algoritmo é quando a gente consegue ventilar o paciente e manter uma saturação adequada. É esse o nosso objetivo. Tá? Como eu disse para vocês, a gente tem diversos algoritmos, né? Cada sociedade tem o seu, cada um tem a sua particularidade, e eles são bastante extensos e controversos em algumas situações. E acho que vale muito a pena a gente conversar a respeito do Vortex, que é um outro algoritmo da Sociedade Australiana de Anestesia. O Vortex, ele é o algoritmo mais simples de todos, só que ele não serve para médicos inexperientes. Para a gente utilizar o raciocínio do Vortex, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento em via aérea. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento nas técnicas de via aérea e saber utilizá-las no momento correto. Tá? Então, partindo para o Vortex Approach. Qual que é a ideia principal do Vortex? O Vortex nada mais é do que um funil. A gente tem que pensar numa imagem tridimensional, né? Um funil que ele tem uma parte verde em cima, né? Um halo verde em cima, que é o green zone, né? A zona verde, que é a zona onde a gente está tranquilo. É quando a ventilação está ok. Quando o paciente está ventilando, eu sempre estou na zona verde. Tá? E o nosso objetivo é se manter na zona verde ou permanecer o mínimo tempo possível rodando dentro do funil. Quando a gente começa a abordagem da via aérea do paciente, a gente tem que imaginar que a gente está caindo dentro do vórtex. A gente começa a rodar dentro desse funil. E conforme a situação vai ficando mais crítica, né, a situação vai desandando, você está sendo sugado para dentro do vórtex. Você está sendo sugado para o fundo do funil, até atingir o fundo, né, essa zona azul escura, onde a gente tem esse símbolo que significa cricotireoideostomia.
tá? Então, para mostrar aqui para vocês, o que está em cima aqui, esse símbolo é uma máscara facial, à esquerda a gente tem uma máscara laríngea e à direita, no inferior, a gente tem um tubo orotraqueal. E no centro, na parte azul marinho, a gente tem o símbolo de cricotireoideostomia, ou resgate por crico. Tá? Qual é a ideia do Vortex? A gente vai rodar dentro desse funil, alterando entre as técnicas. Então, a gente tem 4 principais técnicas, né? 3 técnicas básicas não invasivas e uma técnica invasiva. As 3 técnicas não invasivas é ventilação em máscara facial, ventilação com máscara laríngea ou intubação orotraqueal. Então, essas são as 3 técnicas. Se a gente lembrar do que a gente acabou de discutir do algoritmo do ASA, é exatamente isso. Lembra que a gente começa tentando intubar, não consegue, vai para a máscara facial, não consegue, eu vou para o dispositivo supraglótico. É o mesmo raciocínio, a gente vai trocando de dispositivo conforme a gente vai tendo resultado não favorável. Então, qual a ideia dentro do Vortex? Você pode começar ele de qualquer parte, tá? Não existe início do Vortex. Eu posso começar, como na figura da esquerda, por uma tentativa de intubação, que ela não é bem com sucesso. Aí eu posso passar para máscara para ventilação e máscara facial. Se ela não obtiver sucesso, eu posso passar para máscara laríngea e assim vou trocando de técnica. E sempre que eu repito a técnica, eu vou fazer uma coisa diferente nessa técnica. Ou seja, se eu dei a volta, eu comecei pelo tubo, passei para a máscara facial, fui para a máscara laríngea. Se eu vou tentar entubar uma segunda vez, alguma coisa diferente da primeira tentativa eu devo fazer. Não faz sentido eu laringoscopar de novo com o mesmo laringo, na mesma posição e com o mesmo tubo, tá? E com o mesmo guia. Eu vou associar um bugie, eu vou trocar a lâmina do meu laringo, eu vou melhorar o meu posicionamento. Alguma coisa tem que ser feita para essa segunda tentativa. A mesma coisa vale para a máscara facial. Se eu vou tentar ventilar em máscara facial por uma segunda vez, tendo já não tido sucesso numa primeira tentativa, eu vou tentar uma acoplagem diferente, com auxílio de um outro operador, eu vou usar uma cânula orofacial, uma cânula de Guedel, alguma coisa tem que ser feita diferente, tá? Assim como a máscara laríngea, eu vou trocar o tamanho, eu vou trocar o modelo, eu vou insuflá-la diferente, eu vou entrar com ela insuflada. A gente sempre vai ter que ter raciocínio de mudar a técnica e otimizar as nossas tentativas. Tá? Conforme a gente vai rodando dentro do Vortex, vai rodando dentro do funil, é descrito até 3 tentativas otimizadas de cada técnica. Tá? Então, pelo Vortex, eu posso tentar 3 vezes intubar, 3 vezes ventilar na máscara facial e 3 vezes na máscara laríngea. Lógico que de forma alternada, né? E sempre fazendo de forma diferente essas tentativas. Se eu não conseguir, em todas essas tentativas, em momento algum ventilar o paciente, ou seja, trazer o paciente para a zona verde, para a zona onde existe ventilação pulmonar, eu vou cair para o fundo do funil. A gente vai estar sendo sugado pelo Vortex para o fundo do funil. E fatalmente a gente vai cair na parte de via aérea cirúrgica. A gente vai cair na parte de crico. Tá? O Vortex, ele diz que não necessariamente a gente precisa chegar numa situação crítica, de uma saturação extremamente baixa ou de uma hipoxemia extremamente franca para a gente indicar a via aérea cirúrgica. Tá? Se a situação estiver muito desfavorável, a gente não estiver conseguindo evoluir, ele indica uma via aérea cirúrgica mais precoce. Tá? E observe que no centro do Vortex, lá no fundo do funil, ele também é verde. Tá? Por quê? Porque com a crico eu tenho que fazer esse paciente ventilar. Eu tenho que chegar numa zona verde. Tá? E a zona verde, uma vez que o paciente ventila, eu tenho tempo de pensar e pensar numa outra estratégia e pensar se o que eu consegui até agora é suficiente para a realização do procedimento, pensando, né, numa abordagem cirúrgica, né, numa abordagem anestésica, ou num pronto-socorro, numa UTI, se o dispositivo que a gente conseguiu até então é suficiente para proteger a via aérea do nosso paciente. Tá? Então, das otimizações, o que a gente... Só lembrando que o Vortex ele é extremamente aberto, tá? O site dele é o vortexapproach.org. A gente consegue entrar no site, todo o material dele é gratuito, tem vídeo, tem material para impressão, tem bastante material interessante e ele é extremamente difundido pelo mundo, principalmente para profissionais não anestesistas, né?
lembrando que todos os outros algoritmos, eles são feitos por sociedades de anestesia, né? A sociedade americana, a sociedade italiana, a sociedade francesa, a sociedade alemã, e eles têm muito um foco virado para anestesia. O Vortex não, ele tem um foco geral. Ele tem um foco para abordagem de via aérea no pronto-socorro, na UTI, no centro cirúrgico, no pré-hospitalar. Tá? Ele serve para qualquer uma dessas situações. Então, aqui na otimização de cada técnica, né? A gente sempre vai lembrar dessas figurinhas aqui. A manipulação, seja da máscara, do tubo ou da máscara laríngea, né? Manipulação da cabeça e do pescoço do paciente, manipulação da laringe ou do próprio dispositivo, pensar na associação de dispositivos, como eu falei para vocês, na laringoscopia, de repente eu vou pegar um laringoscópio óptico, um videolaringoscópio, ou eu vou pegar uma lâmina articulada, que é o que eu tenho disponível, eu vou associar um fio bugie na minha intubação, eu vou associar um estilete óptico, qualquer dispositivo que possa mudar a sua segunda tentativa, né? Ou, se você tiver ainda na primeira tentativa, para que essa primeira tentativa seja otimizada, que ela seja ótima e você consiga ter sucesso numa primeira tentativa. Lembrar dos tamanhos e dos tipos, né? Trocar a máscara laríngea, trocar a máscara facial, trocar o tipo de tubo, isso ajuda também. Lembrar da sucção, né? Aspiração de secreção ou fluxo de oxigênio para melhorar a oxigenação do paciente. E o bloqueio neuromuscular. O tônus muscular do paciente também deve ser considerado. Porque muitas vezes a gente não está conseguindo intubar porque o relaxante neuromuscular não está adequado. O paciente está reagindo à nossa intubação. Então, a associação do bloqueio pode facilitar ou pode ser até fundamental para que a gente consiga essa intubação. Lembrando, como eu já disse para vocês, está escrito aqui na parte de baixo, no máximo 3 tentativas para cada abordagem. A não ser que algo mude, pelo menos uma da tentativa deve ser realizada pelo operador mais experiente. Avaliar o estado do não intubo, não ventilo após cada falha e cada abordagem. E lembrar da indicação da cricotireoidostomia de forma mais precoce. Tá? Dentro aqui das otimizações, todo esse material aqui eu tirei do site do Vortex. Tá? Se vocês quiserem entrar lá depois, tudo isso está lá no site disponível para vocês. Então, aqui na manipulação, né, na cabeça, com a máscara facial, a gente pode pensar em ventilar o paciente com a dentadura. Ou, se for para uma laringoscopia, retirar a dentadura. Se for para passar a máscara laríngea, puxar a língua do paciente para fora. E várias outras coisas que a gente pode aqui associar à nossa técnica para melhorar, né, otimizar a nossa tentativa e aumentar a chance de sucesso. Lembrar que o Vortex ele pode ser rodado de qualquer sequência, né? Não tem início e nem meio, né? Ele só tem o objetivo de sempre ventilar o paciente, de trazer o paciente para a zona verde, né? Para a zona de ventilação. E a gente pode começar ele em qualquer uma das 3. A gente pode começar por máscara facial, por máscara laríngea ou começar já pela intubação. E lembrar que o objetivo é sempre ventilar, como todos, né? Uma vez que a gente não consegue, uma vez que a gente está na situação emergencial, aquela situação do não intubo, não ventilo, a situação de emergência em via aérea, a gente vai sempre lembrar da via aérea cirúrgica. A indicação é só uma, é invadir a membrana cricotireoídea do paciente e tentar oxigenar ele por ela. Tá? Então, nessa situação, lembra que não tem mais para onde correr. É a situação que, se você chegou nela, você tem que reconhecer a situação que você está e não tem outra conduta. A conduta é invadir o pescoço do paciente e fazer com que o oxigênio consiga chegar aos alvéolos e você consiga uma situação mais tranquila. Então, aqui está a zona verde, né? O que define a zona verde? É oxigênio, né? Chegando nos pulmões, você ter a ventilação adequada e lembrar que nessa situação verde é a hora que a gente vai considerar, né, o que a gente vai fazer. Se a gente atingiu o nosso objetivo, se já é suficiente o que a gente conseguiu, ou se a gente precisa uma outra abordagem, ou se é necessário um tubo orotraqueal, se é necessário algum dispositivo, uma intubação nasotraqueal, que seja, para a realização do procedimento do qual a gente está participando. O Vortex lançou na semana passada o Vortex para COVID, tá? A gente sabe que a sociedade AMIB, né, a sociedade dos médicos intensivistas e da sociedade brasileira, eles indicam
uma tentativa única de intubação e, se não for possível intubar, partir direto para a cricotireoideostomia, o que eu particularmente acho bastante perigoso, né? Bastante temerário, porque os médicos de pronto-socorro, os médicos emergencistas, eles não estão acostumados a fazer crico, né? Muito menos do que a gente que ainda tem algum tipo de treinamento. Então, eu acho bastante temerário você partir para uma crico numa primeira falha de intubação. Não é isso que o Vortex e que muitas sociedades de vias aéreas têm indicado, tá? O Vortex, ele indica como uma primeira tentativa de intubação com videolaringoscópio, tá? Com lâmina 4, e associado já ao buge, já é para entrar com a lâmina com o buge, tá? Ou a técnica do tubo já guiado com a curvatura da lâmina, que é o que normalmente a gente faz, né? Não conseguiu intubar com o videolaringoscópio. O Vortex, ele tem um resgate primário com máscara laríngea, tá? Não obtendo sucesso, ele vai para uma segunda resgate, um resgate secundário com máscara facial e cânula de Guedel, tá? Em ventilação com 2 mãos na máscara, para evitar o máximo o vazamento e contaminação do ambiente. Não foi possível ventilar, não foi possível intubar, não foi possível resgatar, aí sim a gente vai partir para uma via aérea cirúrgica. Tá? Aí sim a gente vai partir para a cricotireoideostomia, seja ela de punção ou seja ela com bisturi de forma cirúrgica. Tá? Eu acho importante que nós, anestesistas, tenhamos essa informação, que não é assim para partir para crico direto de uma primeira tentativa, apesar de ser isso que os protocolos, inclusive o protocolo do São Camilo, está orientando a isso. E como nós, anestesistas, que provavelmente vai sobrar para a gente fazer boa parte dessas intubações dos pacientes com Covid, né, ou suspeitos, eu acho que vale muito a discussão entre nós do protocolo Vortex. Eu acho ele bastante útil e bastante seguro. Basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês. Essa é uma paciente, uma das primeiras que a gente intubou acordado, ainda lá na Santa Casa, e um tumor, um abscesso cervical muito importante, um trismo importantíssimo, e uma intubação aí nasotraqueal acordado com bastante tranquilidade e bastante segurança. Acho que agora a gente vai abrir para as perguntas. Espero que tenha sido, que vocês tenham conseguido acompanhar aí do computador.